Voltamos com mais entrevista no Conexões. Dessa vez, Everton da Silveira, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, fala com a gente. Boa noite, Everton. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores. Bom, para começar, queria que você explicasse para a gente qual é a finalidade, como funciona a Prodir e também que isso fosse claro para quem não é da UFG. Entendo. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, como a própria nomenclatura já elucida, abarca a área de recursos humanos da Universidade Federal de Goiás e uma área que é convencionada como a de desenvolvimento institucional. Essa área de desenvolvimento institucional, no momento, inclui uma área de planejamento, uma área de avaliação e uma área de informações institucionais, além daquilo que é convencionado como tecnologia da informação, mais especificamente aquele órgão que é chamado de Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal de Goiás. Então, nós temos atualmente cerca de 170, 180 servidores que contribuem nessas áreas para o desenvolvimento da instituição e, de certa forma, nós temos na área de gestão de pessoas ou ainda na área de recursos humanos outros órgãos análogos ao SERCOMP que fazem também jus aos papéis institucionais para os quais eles foram criados. Mais especificamente, o Departamento Pessoal, a Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a área da Atenção à Saúde ao Servidor, que é o CIAS. Você podia explicar para a gente um pouco mais como que é a estrutura atual da Prodir? Então, dentro dessa lógica, essa estrutura que existe hoje, ela foi pensada em um momento em que, de fato, a universidade foi transformada, certo? E a campanha do professor Edivar, nos últimos meses, ela veio com uma proposta de trabalhar e de encerrar, pelo menos dirimir, uma dicotomia que existe hoje, que é a do ou. Não é? Então, em algumas oportunidades, a gente viu que se pensa ou o docente ou o técnico administrativo, ou o estudante. E a nossa ideia é trabalhar numa perspectiva tal que a gente acabe com essa dicotomia e passe a utilizar o E. Né? Então, pensar o E. Então, é o docente e o técnico administrativo e o estudante. Aí, nesse sentido, seria pensar em políticas que atingissem esses diferentes estratos da universidade? Exatamente. E para isso a gente tem pensado, juntamente com a comunidade universitária, naquilo que vai se manifestar numa nova Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Né? Então, aquela parte que foi mencionada acerca do desenvolvimento institucional vai ser transformada em secretarias correspondentes, ou seja, haverá uma secretaria de Planejamento e Avaliação, uma secretaria de Tecnologia e Informação, que vai englobar uma parcela das atribuições da atual Prodir, fazendo com que a parte de gestão de pessoas, que são aqueles últimos órgãos dos quais eu mencionei, venham a dar origem a uma agilidade que a gente percebe que a instituição precisa num contexto como o que a gente vive hoje, né? Qual seja, um contexto em que nós temos quase 6.000 servidores ativos, sejam eles técnicos administrativos, sejam eles docentes, e que merecem a atenção e um caráter muito mais humano no tratamento. Né? Para isso, nós temos pensado em uma nova estrutura organizacional, né? E que, como eu vinha falando do ponto de vista filosófico, manifeste de fato aquilo que vai ser o mote do nosso trabalho, que é o tratamento das pessoas, certo? E dentro disso, encerrando um pouco a dicotomia que eu mencionava, nós temos pensado em trabalhar os temas, os assuntos, e não as categorias, certo? Então, numa perspectiva relativamente ampla, nós teríamos algo como sendo pensado da seguinte forma: uma estrutura, uma direção de provimento e movimentação que pense políticas para técnicos, docentes e, eventualmente, outros membros da força de trabalho que compõem a Universidade Federal, como, por exemplo, os terceirizados, e uma outra divisão, ou departamento, que trate do acompanhamento da vida funcional e do desenvolvimento humano, certo? E para isso a gente vai precisar de uma interface com outros organismos institucionais, conselhos, comissões que já existem e que podem vir a ser criados, num sentido de dar maior consonância para o fim, para os principais objetivos dessa gestão que iniciou a semana passada.
O professor, queria agradecer a sua presença, parabenizá-lo também, né, por ter assumido a Pró-Reitoria, e nós vamos continuar também falando, claro, dos servidores técnicos da UFG. Muito obrigada. Disponha, contem comigo para o que precisarem.